Esse vídeo é um oferecimento de SofaScore, o melhor aplicativo de estatísticas em tempo real. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. No dia 5 de maio de 2024, depois de anos tentando se firmar na Europa, Caio Jorge estava de volta ao Brasil. O Cruzeiro venceu a concorrência de outros clubes e desembolsou 7 milhões de euros, algo em torno de 41 milhões de reais para comprar o atacante junto à Juventus. O contrato firmado era longo, de 5 anos, e a camisa entregue tinha peso. A 9, a do centroavante, a do homem-gol, a do protagonista. O contexto não poderia ser mais simbólico. O Cruzeiro, após uma reconstrução difícil fora de campo, buscava também se reafirmar dentro das 4 linhas. Portanto, trazer Caio Jorge era mais do que uma contratação. Era um investimento em talento, em juventude e no futuro. O atacante chegava a Belo Horizonte com o peso de quem havia sido revelado pelo Santos, tido como uma joia do futebol brasileiro e que agora voltava para provar de vez o seu valor. O início foi de adaptação, como acontece com quase todo jogador que retorna da Europa. O ritmo é diferente, os adversários são outros e a pressão da torcida no Mineirão é enorme. Porém, pouco a pouco Caio começou a mostrar sinais de que tinha vindo para fazer história. Ao longo da temporada de 2024, disputou 23 partidas, marcou 7 gols e ainda deu 2 assistências. Os números por si só não contam toda a história, mas a verdade é que Caio esteve presente nos momentos mais decisivos. A Copa Sul-Americana, por exemplo, tornou-se o palco onde ele demonstrou personalidade. Foi fundamental nas fases eliminatórias, brigando em cada lance, assumindo a responsabilidade e mostrando que poderia ser o diferencial de uma equipe que ainda buscava amadurecimento. A sua mobilidade dentro da área, a capacidade de sair para o jogo e o faro de gol fizeram dele peça-chave no esquema celeste. Não à toa, terminou a temporada de retorno em alta. Mas havia algo maior no ar, a sensação de que Caio Jorge estava apenas aquecendo. Os 7 gols de 2024 eram promessas de algo mais, e a temporada seguinte provaria isso com força ainda maior. Se até 2024 ele ainda era visto como uma promessa que precisava provar o seu valor, a temporada de 2025 mudou completamente a narrativa. Ainda no fim do ano passado, o atacante sofreu uma lesão que o tirou dos primeiros jogos do Cruzeiro nesse ano, adiando o seu início de temporada. Recuperado, ele voltou disposto a mostrar que poderia ser protagonista no ataque, mesmo com a chegada de Gabigol, contratado como grande estrela do mercado. Com isso, Caio passou a vestir de forma definitiva a camisa 19, que já havia usado na Copa Sul-Americana, e passou a dividir espaço com o ex-jogador do Flamengo. A sua volta aos gramados não poderia ter sido mais significativa. No dia 13 de abril, pela 3ª rodada do Brasileirão, marcou seu primeiro gol no empate contra o São Paulo, no Morumbis. E já no jogo seguinte, contra o Bahia, no Mineirão, brilhou ao marcar 2 gols e comandar a vitória por 3-0 da Raposa. Era apenas o começo de uma sequência que colocaria o seu nome entre os grandes protagonistas da temporada. No dia 1º de maio, na estreia da Copa do Brasil, Caio Jorge voltou a ser decisivo. Contra o Vila Nova, pela 3ª fase, marcou os 2 gols da vitória do Cruzeiro no jogo de ida, praticamente garantindo a classificação. E poucos dias depois, no Brasileirão, abriu o placar da vitória por 2-1 sobre o Flamengo, mais uma vez em casa. No dia 11, voltou a se destacar. Marcou um gol e deu uma assistência na goleada por 4-0 sobre o Sport. A fase artilheira parecia não ter limites. O mês de junho começou com mais um grande desempenho. Logo no dia 1º, Caio Jorge marcou 2 gols contra o Palmeiras em casa, na vitória por 2-1 que confirmou o momento especial da equipe, que chegou à marca de 11 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Já em julho, viria a sua atuação mais marcante até então. No dia 13, diante do Grêmio, anotou um hat-trick, o primeiro com a camisa do Cruzeiro, e comandou a goleada por 4-1 sobre os gaúchos, assumindo a artilharia isolada do Brasileirão com 11 gols. Na rodada seguinte, diante do Fluminense no Maracanã, voltou a marcar. Fez o segundo gol da vitória por 2-0 que deu ao Cruzeiro a liderança do campeonato. No entanto, pouco tempo depois passou por um pequeno jejum. Teve um gol polêmico anulado na derrota contra o Santos, mas se recuperou no empate contra o Mirassol, no dia 18 de agosto, pela abertura do retorno,
quando voltou a balançar as redes. O impacto de Caio Jorge no time é inegável. Talvez ele seja hoje o jogador mais influente de um clube no futebol brasileiro. Quando olhamos para o primeiro turno do Brasileirão, isso fica muito claro. Ele foi o segundo jogador mais decisivo do campeonato nesse começo, com 7 finalizações decisivas e 3 assistências decisivas, atrás apenas de Arrascaeta. Além disso, foi o jogador que mais finalizou, 55 vezes. Para efeito de comparação, o Cruzeiro como equipe finalizou 242 vezes. Ou seja, só Caio Jorge foi responsável por 22,70% das finalizações do time, com um aproveitamento de 23,60%, já que transformou 13 dessas finalizações em gols. O dado se torna ainda mais relevante quando observamos o estilo de jogo da Raposa. O Cruzeiro era apenas o 15º colocado em posse de bola no Brasileirão, com média de 47,32%. Ou seja, mesmo em um time que não dominava a bola, Caio conseguiu liderar a artilharia do campeonato no primeiro turno, com 13 gols em 1.512 minutos jogados, o que dá uma média de 1 gol a cada 117 minutos em campo. Além de artilheiro, foi o jogador mais participativo nessa primeira metade da competição. Ele somou 13 gols e 5 assistências, participando diretamente de 60% dos gols do Cruzeiro no primeiro turno. A equipe havia marcado 30 no total. Para se ter uma ideia da dimensão, ele igualou Thiago Galhardo em um feito histórico: 16 participações em gols nas 15 primeiras rodadas do Brasileirão. Ambos disputaram 14 partidas nesse recorte, mas com algumas diferenças. O Galhardo em 2020 teve 13 gols e 3 assistências em 1.029 minutos, o que dá uma participação a cada 64 minutos. O Caio Jorge em 2025 teve 12 gols e 4 assistências em 1.140 minutos, ou seja, uma participação a cada 71 minutos nesse recorte. Hoje, na temporada, Caio Jorge acumula 20 gols em 32 jogos, número que o coloca como o segundo maior artilheiro do Brasil no ano, atrás apenas de Verratti do Vasco. O argentino tem 24 gols em 45 jogos, ou seja, precisou de mais partidas para alcançar o topo. Não à toa, Caio Jorge já é comparado ao auge de Hulk em 2021 pelo rival Atlético Mineiro. Naquele ano, o atacante do Galo terminou o Brasileirão como artilheiro com 19 gols e a temporada com 36 no total. Mas vale destacar uma diferença importante. Dos 36 gols de Hulk, 14 foram de bola parada, seja falta ou pênalti. Já Caio Jorge alcançou a marca de 20 gols em 2025 sem precisar de um único gol de bola parada. Todos saíram com a bola rolando. Atualmente, Caio é o artilheiro do Brasileirão com 15 gols e da Copa do Brasil com 5. Caso o Cruzeiro avance até a final, ele poderá disputar mais 4 partidas da competição. Se terminar a temporada como goleador das duas, pode se tornar o único jogador da história do Cruzeiro a ser artilheiro das duas competições no mesmo ano. Esse desempenho, inclusive, já garantiu espaço na história do clube. Caio Jorge chegou a 27 gols pelo Cruzeiro, entrando na lista dos 20 maiores artilheiros do clube no século XXI. Ele ultrapassou nomes históricos como Mota, peça fundamental na Tríplice Coroa de 2003, e Oséias, que marcou 22 vezes em 2001. Hoje, ele ocupa a 19ª posição da lista e já é isolado o artilheiro da Raposa na década, à frente de Matheus Pereira e Gabigol, por exemplo. O novo atacante também entrou em uma outra lista importante, a dos maiores artilheiros do novo Mineirão. Com 18 gols, superou Marcelo Moreno, Dagoberto e Rafael Sobis, todos com 17, e agora está atrás apenas de Ricardo Goulart, com 22, William com 27, Thiago Neves com 28 e Arrascaeta com 30 gols. Se conseguir manter esse ritmo e terminar como artilheiro das duas competições, Caio Jorge poderá se colocar em outro patamar histórico, ao lado de Tostão como o segundo maior artilheiro do Cruzeiro no Brasileirão. Em 70, o maior ídolo da história do clube marcou 12 vezes no então torneio Roberto Gomes Pedrosa. Desde então, nem mesmo nos anos de título, 2003, 2013 e 2014, o Cruzeiro teve um jogador no topo da artilharia. Aos 23 anos, Caio Jorge já não é mais uma promessa, ele é a realidade e o grande nome do Cruzeiro em 2025. Depois de anos de desconfiança, lesões e dúvidas sobre o seu futuro, o atacante finalmente encontrou consistência, confiança e protagonismo.
Hoje, não é apenas um jogador que cumpre função em campo, mas sim um nome capaz de decidir jogos grandes e carregar o Cruzeiro em momentos importantes. Essa virada de chave mostra o quanto o futebol é imprevisível. Jovens desacreditados podem renascer e carreiras quase esquecidas podem ganhar um novo rumo com trabalho e mentalidade. O que Caio Jorge constrói agora é mais do que uma boa fase. É uma história de superação que o coloca entre os destaques do futebol brasileiro em 2025. Mas e você? Acha que Caio Jorge pode ir ainda mais longe e até ganhar mais chances na seleção brasileira, como foi com Ancelotti esse ano? Será que ele vai ter chance na Copa do Mundo do ano que vem? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários, junto com seu like e a sua inscrição no canal. Esse foi o Analisando o Jogo, seu espaço de análises e histórias sobre o esporte. Até a próxima!